Fala pessoal, mais um Ana Maria Blog, mas hoje é pra fazer a tag que tá todo mundo fazendo, né? Isso aqui todos os youtubers estão fazendo, que é os 50 fatos sobre você. Então pra vocês me conhecerem melhor, saber um pouco da minha vida, eu vou gravar esse vídeo com, na verdade, 60 fatos sobre mim, pra vocês ficarem aí sabendo toda a minha vida, pra quem se interessar, pra quem não se interessar. Então vamos lá. E o primeiro fato sobre a minha vida, que é um dos que eu mais gosto, que eu acho mais legal, é que há 3 anos eu namoro a Marcela, que vocês já conhecem no canal Segredinhos. Então há 3 anos eu namoro ela e há 3 anos a minha vida ficou muito mais legal. O primeiro site que eu fiz foi em 1996, na Star Media. Eu sempre gostei de sites pessoais, então o nome era Caios96 Homepage, depois era Caios97, eu sempre gostei dessas coisas. Então o primeiro foi na Star Media, aí depois eu fiz na Geocities, que era aquele endereço gigantesco, depois eu fiz blogs, que aí eu comecei em 2000, 2001 por aí, com o Movable Type, depois Blogger, Weblogger e por aí foi até chegar no WordPress e depois virar um blog legal, que foi a partir de 2006. Inclusive, a título de curiosidade, vale saber que o nome Blog, ele veio do antigo personagem da Globo, Seu Creyson. Em 2003, em 2001, eu tinha feito o blog do Marajoara, que era um blog do meu condomínio, que eu postava fotos das festas que eu ia e falava de coisas que meus amigos queriam saber, colocava lá todas as informações, zoeira com os amigos, essas coisas. E aí eu queria atingir um público maior, eu queria sair do condomínio, eu queria que todas as pessoas do Brasil gostassem de mim, me acompanhassem. E aí eu falei, putz, eu preciso de um nome que lembre blog, mas que seja uma coisa meio neutra, que qualquer pessoa pode acessar e me conhecer. Aí um amigo meu falou assim, pô, o Seu Creyson falaria blog. Aí eu falei, pô, blog, pode ser, vai ser blog então. Eu fui ver na internet, estava livre, fui lá e registrei blog. E aí, desde 2003 eu sou conhecido como blog por vocês e por todo mundo que me acompanha. Um fato muito engraçado da minha infância é que eu sempre gostei muito de desmontar os meus brinquedos. Então o meu pai sempre me dava carrinho de controle remoto, autorama, essas coisas, mas ele já sabia que eu ia quebrar. Então eu desmontava, obviamente eu não conseguia remontar ele com todas as peças que eu tirava, mas até que alguns eu ainda deixava funcionando. Mas eu sempre gostei de desmontar tudo, até a última peça e depois tentar remontar. Eu não sei por que eu tenho esse hábito, mas desde criança, desde pequeno, eu sempre fiz isso e muitas vezes meu pai nem ficou sabendo. Aproveitando esse lance de gostar de desmontar as coisas, eu também gostava muito de criar coisas que não funcionavam. Então o que eu fazia? Eu gostava de fazer painéis de comando. Sabe aqueles... Eu adorava quando eu assistia a Chaves e aí tinha vários botões que o cara ficava apertando e não servia pra nada. Ou aquele gravador do Mundo da Lua, da TV Cultura, que o cara ficava falando com o gravador e não acontecia nada. Eu fazia todas essas coisas na minha casa. Uma vez eu peguei uma prancha de isopor, daquelas de isopor mesmo que você compra pras crianças. Aí eu peguei um monte de peça, botão de cozinha, botão de... coisa que meu pai tinha lá que quebrava. Tudo que era botão, parafuso, eu coloquei na prancha grudando assim, eu estraguei a prancha inteira e fiz o meu painel de comando. Cara, eu ficava brincando aquilo por hora, ficava girando os botões, achando que eu tava não sei aonde. Cara, eu era o rei da imaginação. Falando em prancha, eu já surfei bastante, eu adorava surfar. Eu não sou um surfista, caramba, surfistão, mas eu gostava muito de surfar, tanto que eu já tive 3 ou 4 pranchas, tamanhos diferentes, adorava, tinha site de surf na época, fiz tudo, porque eu era um pouco mais magrinho, digamos assim, entendeu? Então eu praticava bastante e gostava muito de surfar. Aproveitando esse papo de que era magrinho, eu queria falar pra vocês que eu nunca fui tão gordo quanto eu sou hoje. E eu não gosto de ser gordo, mas eu também não ligo tanto, não é uma coisa que acaba com a minha vida, entendeu? Eu vou levando, uma hora eu tento regime aqui, outra hora eu tento regime ali. Eu tô tranquilo, eu sou feliz da maneira como eu sou, independente, eu sou feliz por estar vivo. Essa aqui é a verdade. E como eu sou gordo há mais ou menos uns 7 anos, então todos os outros anos da minha vida eu fui um cara magro, como vocês podem ver aí nas fotos. Então eu engordei porque quando o fato da minha mãe ter ficado doente, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, ajudou bastante nesse processo. E eu treinava jiu-jitsu também, que eu vou contar pra vocês daqui a pouco, há muito tempo. E o fato de eu ter parado um tempo acabou acarretando nesse volume de massa gorda que ficou acumulando no meu corpo, entendeu? Mas vou falar pra vocês mais pra frente daqui a pouco. Eu comecei a lutar jiu-jitsu há mais ou menos 15 anos. Eu sou faixa roxa de jiu-jitsu e você pensa, pô, 15 anos, por que você ainda não é faixa preta? É porque eu fiquei 6 anos desses 15 parado.
Por quê? Porque eu rompi o ligamento dos dois tornozelos numa luta. Então tem uma chave lá que você não pode cruzar a perna assim, ó, quando você tá dando um golpe de estrangulamento. Eu fiz isso e o cara deu um triângulo e quebrou os meus dois tornozelos. Olha só que maravilha. Mas o culpado foi eu que não quis bater, então eu sou o mais burro da história. E aí, o que aconteceu? Fiquei um tempão com as pernas todas estragadas, sem poder fazer exercício nenhum. E isso, eu comecei a engordar, porque eu sempre comi um volume enorme de comida, sempre. No colégio, desde que eu era magro, eu ia no café, no recreio, e aí eu comia lá, tipo, meus amigos pediam um pão na chapa, eu pedia 5 ou 6. E eu sempre fui assim, sempre gostei muito de comer. Só que eu comia e fazia jiu-jitsu 5, 6 dias por semana. E às vezes até 2 treinos por dia. Então eu compensava toda aquela gordura. E agora eu não compenso mais, então por isso que eu acabo engordando, entendeu? Eu tenho um metabolismo muito bom, então como vocês podem ver, sempre que eu faço um regime, da uma semana eu apareço com a cara totalmente magra. Por quê? Porque eu emagreço muito fácil quando eu estou fazendo exercício. Só que a minha vida não está deixando eu fazer exercício com tanta frequência quanto eu gostaria. Porque eu realmente gosto de fazer exercício. Talvez como a maioria das crianças da minha geração, eu era fascinado por empinar pipa. Eu tinha todos os tipos de pipa, fazia coleção, fazia o que a gente chamava de família. Não sei se vocês lembram, mas família é quando você junta seus amigos pra cada um, tipo assim, todas as pipas que você cortar e aparar dos outros, você junta e aí vai formando a família. Então todos os seus amigos você vai acumulando as pipas com eles, isso era muito legal. Só que também, pipa na minha infância significava cerol, que hoje em dia é proibido, e eu atesto que realmente deveria mesmo ser proibido, apesar de na minha infância eu ter usado muito, porque cerol é uma cola com vidro que você passa na linha para cortar a pipa dos outros. Só que quando eu era criança eu não tinha noção do perigo, hoje eu tenho uma noção enorme do perigo que é isso, entendeu? E jamais aconselharia qualquer um a fazer isso. Inclusive eu quase matei um amigo meu com cerol. Eu passei a linha de cerol de um poste para o outro, porque assim, você colocava a linha, né, de um poste para o outro para passar o cerol. Eu tava passando o cerol de um poste para o outro, veio o meu amigo, o Rodolfo, se você estiver ouvindo aí, desculpa aí mais uma vez. Rodolfo veio correndo lá de trás e pum, meteu o pescoço na linha que eu tava amarrando no poste, fez um corte no pescoço dele e ele não morreu por alguns centímetros, que não pegou na veia do pescoço dele. E eu fiquei muito chateado com isso, fiquei bem zoado mesmo, inclusive meu pai ficou mais chateado ainda e me deu uma surrinha bem boa que eu mereci. E é isso aí, então não usem cerol, porque isso quase estragou a minha infância e talvez até a minha vida, e quase a vida do Rodolfo também, que ficou com uma puta cicatriz no pescoço. Aproveitando que eu quase matei o meu amigo, eu queria falar que eu fui uma criança muito peste, mas daquelas peste mesmo, daquela que você olha hoje em dia e tem raiva, daquelas que você olha no shopping resmungando, fazendo um monte de cachorro e tem raiva. Eu era aquela criança. Eu sempre gostei muito de atenção, né? Então, eu era conhecido na praia como incendiário pelo meu vizinho, o Gordo. Que o Gordo é o nome que a gente gentilmente chamava ele, mas ele gostava, era apelido mesmo de dia a dia. E o Gordo falava que eu era incendiário e falava assim, cara, esse moleque não pode pegar uma coisa que ele bota fogo. Eu era assim mesmo, eu andava com uma caixinha de fósforo, se eu visse um papel, uma madeira, qualquer coisa que eu pudesse juntar e fazer uma fogueira, eu tacava fogo. Se eu visse uma fogueira, eu ia fazer um incêndio, porque aí eu ia colocar mais coisa nela até ela crescer o fogo, isso com, sei lá, 8, 9 anos. E até os meus pais descobrirem que eu tinha feito isso, já tava o fogo já todo. Eu nunca quis fazer na minha casa, apesar de já ter botado fogo em algumas peças de Lego quando eu era criança, porque eu sempre gostei muito de fogo, eu sempre quis entender, eu adorava o poder que o fogo tinha sobre as coisas, de derreter. É meio louco, né? Mas eu era meio incendiário mesmo quando eu era criança, mas parei, tá, pessoal? Não boto mais fogo em nada. Podem me chamar aí pra dormir na casa de vocês que vai ser tranquilo o dia. Aproveitando esse lance da praia, o que eu tô falando é Praia Grande aqui em São Paulo, é a praia onde tudo acontece. Eu amo Praia Grande, passei a maior parte da minha infância lá e amo aquele lugar, acho muito legal mesmo. Hoje em dia tem um problema lá de segurança, mas eu não tô nem aí, eu acho muito legal, não tenho o menor pudor de falar isso. E um dos momentos mais sem noções, mais uma vez, da minha vida foi em Praia Grande, quando eu tava numa construção do lado da minha casa, a um quarteirão pra cima, tinha uma casa que tava construindo. E o rapaz da casa, coitado, tinha comprado uma porrada de telhas, né? Isso também eu com 8, 9, 10 anos de idade. E ele tinha alinhado as telhas todas pro pedreiro colocar no dia seguinte. Só que a casa dele não tinha portão. E eu e meus amigos, a gente foi lá pra quê? Pra brincar de quebrar a telha com golpe de karatê, né? Então era bum, vamos ver quem quebra mais telha, e vai, bum, bum. Vamos ver quem quebra no soco, vamos ver quem quebra na joelhada, vamos ver quem quebra na cabeça. E assim foi indo. Resumindo, a gente quebrou todas as telhas da casa, todas. Eram umas 100, 200 telhas, a gente quebrou todas. E aí,
Sobrou pro meu pai pagar, pra minha bunda o chinelo dele bater e por aí foi, né? Foi um fato muito engraçado pra mim, porque eu como criança, a inocência é uma coisa muito maravilhosa. Então foi muito legal e divertido no dia, mas hoje eu ficaria muito puto se acontecesse comigo. E que bom pelo menos que meu pai pagou, a minha consciência não ficou tão pesada assim. E que bom, obrigado pelo vizinho da casa da frente que dedurou a gente por ter quebrado a telha pro meu pai. Eu apanhei, mas com razão. E eu adorava, sempre adorei entrar em casas em construção, né? E uma dessas vezes que eu entrei numa casa em construção pra ficar brincando, eu subi no segundo andar da casa, só que o segundo andar da casa era tão alto que ele equivalia ao terceiro andar de um prédio comum aqui de São Paulo. E aí eu tava brincando nessa de ficar se aventurando, eu gostava de fazer graça, né? Ficar pendurado na janela. Eu era uma criança bem do mal. E aí eu tava brincando nessa janela, escorreguei e caí lá de cima e quebrei uma porrada, tinha uma fileira de blocos assim de construção embaixo. Eu caí com o joelho nela, estourei todos os blocos, mas ainda bem porque aí os blocos acabaram amortecendo a minha queda, mas o meu joelho sangrou daquele jeito, né, que sai sangue pra tudo que é lado. Mais um pedreiro que tava lá na obra, no fundo da obra almoçando e não viu a gente entrar, a gente também não tinha visto ele. Ele veio, me pegou no colo, me levou lá pro hospital, nem lembro pra ser sincero, porque eu tava chorando tanto. Não sei se ele me levou pro hospital ou me levou no meu pai que me levou no hospital, eu não lembro direito. Eu sei que depois não precisei tomar ponto nem nada, mas eu fiquei com o joelho bem esbagaçado e eu tenho a cicatriz até hoje dele aqui, ó. Foi muito divertido. Falando em hospital, uma vez a minha irmã estava sentada na praia, naquelas cadeiras, sabe aquelas cadeiras de praia que elas fazem um triângulo assim, ó, que aí se você desarmar aqui, ó, ela cai. Então, minha irmã estava sentada nesse tipo de cadeira. E aí, o que aconteceu? Eu quis desarmar a cadeira para ela cair no chão e eu dar risada dela, né? Porque é coisa que o irmão mais novo faz com o irmão mais velho. E aí, só que eu não vi que ela estava segurando as bordas da cadeira antes de eu desarmar. Então eu passei por ela e chutei. Na hora que eu chutei, desarmou, fechou e fechou no dedinho dela. Mas meu, o dedinho dela ficou pendurado assim, ó. Sabe, foi a cena mais horripilante que eu já vi na minha vida. E aí meu pai correu, levou ela no hospital para ela tomar ponto. O médico conseguiu juntar o dedo dela perfeitamente. Hoje ela não tem, só tem uma marca assim, mas nada, nenhum movimento em falso assim no dedo. Mas aquele dia eu passei muito mal, eu vomitei a noite inteira, o dia inteiro, até a minha irmã chegar no hospital, de nervoso, Cara, se eu fosse mais velho eu tinha infartado e morrido. Sabe, consciência pesada que fez bosta? Então, eu fiquei ali uma meia hora sem fazer mais nada de errado. Essa já é conhecida de vocês, mas também é uma arte que eu fiz, que assim, uma vez meu pai tava juntando dinheiro pra comprar os móveis desse apartamento da praia que a gente tinha comprado. E aí isso daí eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, não era tão novo de idade, mas de cabeça eu era, 12 anos na minha época, era um moleque muito bobo. Hoje em dia os moleques já estão mais avançadinhos com 12 anos, né? Mas então, na minha época eram pessoas bobas e eu era muito bobo. E aí o que eu fiz? Meu pai escondeu meu Super Nintendo numa mala, que ele tinha 3 códigos. Aí eu falei, porra, vou ir tentando um por um até achar, né? Fiz 001, 002, 003, aí cheguei no código da mala que era 113, abri a mala e vi meu videogame. Peguei meu videogame, que ele tinha escondido porque eu tava de castigo por alguma outra porcaria que eu tinha feito. E aí, quando eu fui procurar as fitas do videogame, eu coloquei a mão por trás no fundo falso que tinha naquela mala. Nesse fundo falso eu achei um bolo de dinheiro, que era um bolo de dólares, que na época meu pai tava juntando dinheiro. E na época era muito mais vantagem de juntar em dólar do que em reais, por uma série de coisas. E aí, todos aqueles dólares que eu peguei, eu saí distribuindo por todos os meus amigos. Era um bolo de dinheiro e eu distribuí dólar pra todo mundo. Eu falava, você quer comprar aquele videogame? Tenho dinheiro, toma. Você quer comprar tal coisa? Toma. E saí distribuindo pra todo mundo. No final do dia, quando a minha irmã achou, quando meu pai descobriu, porque ele foi ver, não sei porquê, o que tinha acontecido com o dinheiro. Eu nunca apanhei tanto na minha vida quanto naquele dia e nunca tão merecido. E a minha irmã fez o papel de buscar os dólares com todo mundo. Ela recuperou quase tudo. Teve um dólar que eu comprei um caldo de cana com uma nota de 50 dólares. E essa eu nunca contei pro meu pai porque eu ficava com medo dele brigar com o cara do caldo de cana, né? Que não tinha nada a ver com isso. E aí eu nunca falei pra ele e acho que foi os únicos 50 dólares que não recuperou. Mas eu distribuí quase 2.000 dólares entre meus amigos por pura infantilidade.
Eu fiz karatê quando eu tive 7 anos de idade. Eu sempre fui fascinado por artes marciais, sempre gostei muito. Só que tinha um negócio que fez eu abandonar o karatê porque eu era criança. Eu tinha uns 7 anos de idade e o cara ele vinha com um negócio que era tipo um cotonete gigante. E aí ele falava, vai, endurece a barriga. E bum, batia na barriga. Mas assim, ele não batia com uma força muito grande, era só pra gente pegar resistência na barriga. E aí, só que ele falava endurece a barriga, eu não tinha noção de que endurecer a barriga era forçar o abdômen. Eu não conseguia fazer essa força, eu nunca tinha feito, eu era uma criança, então ele falava endurece a barriga. Aí eu fazia assim, que era uma posição que todo mundo fazia porque tava endurecendo a barriga, eu achava que era só ficar assim. Eu ficava assim e tomava na boca do estômago. Isso, cara, toda sexta-feira. Na 8ª sexta-feira que eu levei um soco na boca do estômago, eu não aguentei. E aí parei com o karatê, nunca contei pra ninguém o porquê que eu não queria mais ir pra aula. Tô contando agora, se você for professor de karatê, entenda, nem todo mundo sabe endurecer a barriga. E inclusive eu sempre fiz natação desde criança, desde, sei lá, 3, 4 anos de idade eu sempre fiz natação até os meus 10, 11 anos. E eu sempre gostei de natação, nado muito bem, nado todos os tipos de nados e me viraria muito bem se eu tivesse que ficar, sei lá, jogado no mar, jogado em algum lugar, porque hoje em dia é muito mais fácil de boiar, inclusive. Mas eu sou um nadador muito bom, olha só que maravilha, alguma coisa eu faço bem nessa vida. Eu já passei algumas horas detido na delegacia, olha só que engraçado. Não tão engraçado foi pra mim, porque eu nunca tinha passado numa situação assim, mas enfim. Eu tava andando na rua com o meu carro e um motoqueiro tava vindo do lado. Só que esse motoqueiro era um policial e ele tava com o farol apagado. Aí eu fui fazer um retorno e não vi que o motoqueiro tava vindo, porque ele tava com o farol apagado. Eu dei seta e entrei. Aí, pum, rebentei o motoqueiro, ele caiu no chão, eu parei pra socorrer ele, blá blá blá, mas aí ele era um policial, a moto era do policial e tudo de policial, e aí eu acabei tendo que ficar lá na delegacia esperando meu pai acordar, porque isso era uma hora da manhã mais ou menos, aí umas 3, 4 horas da manhã meu pai foi lá me resgatar da delegacia e blá blá blá. Foi um dia bem atípico na minha vida, assim. Eu nunca tinha ficado numa sala, num quartinho que a porta era uma grade, era quase que uma prisãozinha mesmo. Eu até achei meio exagerado, porque eu sou um cara muito tranquilo, né? Mas aconteceu, foi divertido. Quando eu era criança eu sempre gostei muito das brincadeiras comuns de crianças da nossa época, que é bolinha de gude, peão, fazer aquela pistinha com giz ou tijolo no chão pra ficar dando peteleco nas tampinhas com sabão dentro, sabe? Essas brincadeiras da hora. E como também eu gostava de carrinho de rolimã, né? Sempre adorei carrinho de rolimã. A gente ia em fábrica pegar rolimã pra fazer carrinho, era muito legal. E uma vez eu tava descendo no carrinho de rolimã e acabei que o freio do meu carrinho ele era uma madeira com um pedaço de borracha na ponta que eu preguei, parafusei, não lembro, do lado. Então eu fazia assim e ele freava. Só que quando eu fiz assim saiu na minha mão. E aí eu não conseguia mais virar, porque se eu virasse eu capotava de lado. E fui reto, fui indo, pegando velocidade. A hora que eu decidi virar pra capotar e parar, cara, o meu joelho foi raspando no chão, assim, ó, ficou lá, deve ter pele em mim até hoje lá no asfalto, foi osso. É que até hoje eu perdi 2 amigos que morreram por consequências da vida. O primeiro, ele morreu, eu fazia cursinho, e aí ele morreu no dia que a gente tava todo mundo conversando no cursinho e tal. Ele falou, eu vou pegar minha bicicleta e vou dar uma volta bem rápido por volta do cursinho. Era o objetivo lá perto da Santo Amaro. Ele pegou a bicicleta, saiu, na hora que ele foi dar a primeira volta no quarteirão, veio o caminhão, um ônibus, não lembro, e pegou ele de frente. Foi uma tremenda de uma porcaria e foi muito triste. E o segundo foi um amigo que se matou recentemente. Ele era um cara meio carente, sabe? Era um amigo que precisava de uma certa atenção muito grande, e quando a gente era adolescente a gente conseguia dar essa atenção pra ele se sentir bem, se sentir enturmado. Ele tinha alguns problemas familiares e ele acabou que ele se matou enforcado com o cinto, ou com a gravata, parece, dele ou do pai dele, eu não sei direito a história, mas foi uma coisa também muito triste e chocante pra gente, porque foi uma época que a gente não... Foi recente isso, faz um ano, é uma época que ninguém mais podia dar toda a atenção pra ele, porque a gente cresceu e virou adulto e com muitos afazeres, e foi muito ruim. Foi 2 passagens ruins que eu não tenho a menor vontade de ficar lembrando. Aproveitando em notícia ruim, quero falar da pior delas da minha vida, com certeza, que foi a morte da minha mãe em 2009. Ela morreu com um câncer no cérebro, descoberto em 2007. Desde que ela descobriu esse câncer no cérebro, a gente fez a biópsia. O cara falou que ela nunca teria cura, que ela viveria no máximo 1 ano e 4 meses.
E desde que ela descobriu, minha vida virou um inferno. De 2007 a 2009, que foi consequentemente a época que eu acabei engordando bastante. Era enfermeiros que ficavam 24 horas na minha casa, em turnos de 8 horas, eles se revezavam. Meu pai também praticamente saiu do emprego para ficar só nisso. Foi um momento bem bosta assim da minha vida, desculpa a palavra, mas não tem outra para definir. E não sei, foi uma coisa bem ruim. E o médico tinha razão, não tinha cura mesmo, então a gente só via minha mãe piorar a cada dia. Foi religioso lá, de tudo que é religião, passar por lá para tentar. A gente tentou, cara, de tudo que vocês possam imaginar, desde remédios caros, tratamento em outros países para procurar, para ver se tinha alguma cura. Tudo que era possível um ser humano fazer, a gente procurou para ver se tinha alguma coisa, mas não tinha. Eu procurei tratamento em tudo que é país, nenhum país oferecia nada de suporte para isso. Então tinha que acontecer, entendeu? Fazer o quê? E foi, ela viveu mais 1 ano e 6 meses. Na verdade o médico errou a previsão por 2 meses só, ainda bem. Sinal de que a gente tratou ela muito bem. E foi isso. Eu nunca fui um cara muito religioso, apesar de já ter estudado em colégio católico a vida inteira praticamente. Religião acabou que se tornou uma obrigação na minha vida pelo fato de estudar em colégio católico. Eu tinha matéria religião, então eu tinha que ficar estudando aquele negócio todo e escrevendo e fazendo as provas. Então nunca foi uma coisa que eu gostei, me identifiquei. Respeito todo mundo, porque eu acho que cada um tem que se fortalecer naquilo que acha que é certo, sabe? Mas eu não é minha praia. Mas eu sempre rezava à noite, essas coisas. Só que depois que a minha mãe morreu, desde 2009, nunca mais eu rezei nada, nunca mais acreditei em nada. E eu só tenho uma tatuagem sobre religião no meu braço, que é Nam Myoho Renge Kyo, que é uma frase budista que é tipo um mantra, que ela diz que você, falando esse mantra sempre, você acaba que traz as energias boas, né? Ele equilibra as energias do universo e tal. Eu não acredito muito nessas coisas, mas é uma frase que me faz lembrar da minha mãe, porque ela mandava eu repetir isso toda noite. Ela não era uma budista, minha mãe era uma multi-religiões, cada semana ela estava numa religião, mas eu achava legal, então eu lembro da minha mãe. É uma coisa que eu até repito de vez em quando para lembrar dela, muito mais para lembrar dela do que para religião. Não lembrar que eu esqueço, lembrar de parecer que ela tá aqui, entendeu? E é isso. Não sou religioso, não tenho religião nenhuma e acredito só nas pessoas que eu já vi existirem. Se eu tivesse que acreditar em um Deus, ele seria minha mãe. Vamos mudar de assunto. Na infância eu tinha uma adoração gigantesca por caminhões de lixo e tratores. Eu sempre gostei muito. Eu não podia ver o caminhão de lixo passando na rua que eu corria. Se eu ouvisse aquele barulho, eu já corria atrás do caminhão de lixo até o final da rua, subia no caminhão de lixo. Cara, eu sempre adorei caminhão de lixo. Inclusive, se tudo der errado, eu falar assim, cara, você tem que escolher uma profissão aí rápido e tal, não sei o que, eu vou querer ser caminhoneiro trabalhar no caminhão de lixo porque eu acho da hora. Eu acho divertido, não é demagogia. Eu gosto até hoje. É uma coisa que me fascina o caminhão de lixo, porque eu acho ele divertidíssimo. E o trator também. Tratores de todas as formas, eu acho o trator uma coisa muito legal. E inclusive eu vou querer gravar um vlog um dia. Eu vou fazendo tipo aquilo que o Otávio Mesquita fazia, sabe? De ir nos caminhões de lixo. Mas eu não vou fazer pra mostrar pra vocês o cara tá querendo ser humilde. Eu vou fazer porque eu gosto mesmo, eu acho divertido o caminhão de lixo. E um dos brinquedos mais legais que eu já ganhei na minha vida foi um caminhão de lixo do meu pai. Cara, onde meu pai arranjou isso? Ele comprou um caminhão de lixo de plástico. Ele era vermelho e azul, era maravilhoso. Eu nunca vou esquecer desse caminhão de lixo. Eu queria muito saber onde ele está hoje. E se você tiver um caminhão de lixo de brinquedo para vender, deixe nos comentários que eu compro. Meu gosto musical, resumindo, é Charlie Brown Jr. Eu adoro Charlie Brown Jr., eu gosto de ouvir outras coisas, mas eu gosto só de Charlie Brown Jr., sabe assim? Tipo assim, eu gosto de ouvir, tá tocando, mas se tiver Charlie Brown Jr. é o que eu baixo e coloco pra ouvir na minha casa. O resto, eu gosto de Charlie Brown, só. Meu filme predileto, nunca ninguém entende o porquê, mas é porque eu amo esse filme, chama A Balada do Pistoleiro. Eu assisti a primeira vez no AXN, acho, tava passando lá, e aí eu falei, cara, que filme da hora, só que eles estavam reprisando o tempo inteiro. Era tipo assim, 3 reprises por dia ao longo de uma semana. E eu assisti praticamente todas, e eu amo esse filme demais, eu acho muito legal, divertido pra cacete, acho muito bom. E A Balada do Pistoleiro é um ótimo filme do Antônio Bandeiras, recomendo pra todo mundo. E se você manja de cinema, talvez você não goste muito, mas pra quem gosta de Bang Bang que nem eu achei divertidíssimo.
Uma vez eu já salvei a vida de um cara, realmente, de verdade, daquela tipo de cena de filme mesmo, no Chico Hambúrguer, uma hamburgueria que tem aqui em São Paulo. O cara, ele tava com a namorada e eu tava com com 3 amigos no Chico Hambúrguer, e o cara, ele tava na mesa de trás. Eu percebi que tava vindo um barulho de choro da mesa de trás. Eu tava comendo meu beirute top. Aí eu olhei assim pra trás, tava lá o cara, assim, meio fazendo um movimento assim, e a namorada dele chorando demais. Aí eu olhei assim, ele tava engasgado com um pedaço de hambúrguer, ele tava se asfixiando. Aí eu cheguei por trás dele, não me perguntem da onde eu tirei isso, tá? Imagina que aqui é ele, ó. Eu cheguei por trás dele assim, ó, a cabeça dele aqui, o rosto tá virado pra vocês. Aí eu fiz assim, ó, e fiz assim, ó, vum, 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 vum. Não sei da onde eu tirei isso, cara. Eu acho que eu via na televisão, não sei. Eu sei que o cara, na hora que eu fiz a terceira assim, ó, ele cuspiu o hambúrguer, se aliviou. Aí eu dei a volta assim, fingi que nada estava acontecendo, sentei na minha cadeira. Aí rolou aquele aplauso geral no restaurante. Cara, foi uma das cenas mais engraçadas da minha vida, porque eu realmente... pareceu que eu fazia aquilo no cotidiano. Meus amigos, eles riem muito quando eles contam isso pros outros, porque eu levantei, salvei o cara, voltei pra cadeira e continuei comendo meu beirute como se nada tivesse acontecido. Foi um dia muito 10, e se você foi o cara que eu salvei aí, deixa nos comentários que eu nunca mais ouvi falar de você. Valeu! Eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, mas eu nunca fui pegar o meu diploma, nunca fui concluir lá o TCC, tem uns negócios que tem que fazer lá pra concluir, nunca fui porque eu nunca precisei pra nada, sempre trabalhei em agência de publicidade, nunca precisei do meu diploma de publicidade pra trabalhar, então aí eu acabei vindo pra trabalhar com os vídeos, agora que eu não preciso mesmo, então um dia que eu precisar, eu passo lá na faculdade, aí Bimonubi, beijo, me liga. Inclusive eu trabalhei em várias agências de publicidade, a que eu mais gostei na época chamava Riot, era muito legal porque eu tinha muitos amigos lá mesmo, fiz pessoas que eu levo pra vida inteira, pessoas que eu vejo no Facebook, e até hoje eu tenho vontade de rir com o dia a dia que a gente levava, que era uma coisa muito legal. E o trabalho lá era punk. Uma vez eu entrei 9 horas da manhã e saí 9 horas da manhã do dia seguinte na agência. Foi muito legal, fui para atender um cliente muito grande e foi a primeira vez que eu tinha passado virada à noite trabalhando e tal. Foi muito divertido e eu recomendo para todo mundo aí que é publicitário, virem à noite. Nem precisa recomendar se já fazem isso mesmo. O primeiro vídeo do Ana Maria Blog foi uma das primeiras vezes que eu cozinhei na minha vida. Se vocês não sabem, eu comecei o Ana Maria Blog em 2009, um pouco tempo depois que a minha mãe morreu. Por quê? Porque eu queria guardar as receitas que ela fazia pra eu poder fazer no futuro, porque comida de mãe a gente sabe, é a melhor que existe. Então eu liguei pra minha irmã e falei, cara, como é a lentilha da mãe? Aí ela passou a receita pra mim, eu falei, pô, eu vou gravar um programa tipo Ana Maria Braga, que a minha mãe assistia, eu vou gravar, só que pra eu mesmo assistir depois e lembrar, né, como é que faz as receitas e tal. E aí comecei a gravar como se eu estivesse apresentando um programa, só que pra eu mesmo assistir. Aí depois eu vi uma receita de esfirra do Habib's, eu falei, poxa, vou gravar essa receita também, vai que eu recebo uns amigos, né? Só que aí eu gravei, a receita explodiu, na época eu ainda estava hospedado no Videolog, não era nem no YouTube ainda, e aí teve 400 mil acessos, o vídeo existe até hoje lá. E aí, pô, eu percebi que eu poderia de repente fazer coisas pra todo mundo. E aí veio aquela loucura de, meu Deus, vou ser famoso. E aí tentei, só que demorou quase 5 anos pra realmente as pessoas me conhecerem. Demorou 3 anos por aí, 4 anos pra um volume de gente e tal se inscrever no meu canal. E eu muito obrigado a vocês do começo, do meio e de agora que estão se inscrevendo. Parece que sobrou uns resquícios da minha infância incendiária. Uma vez eu estava no colégio, eu estudei no Magíster uma época aqui em São Paulo, e aí eu tinha uma amiga lá que ela ia fazer uma festa lá na casa dela e convidou o pessoal da sala e tal. Aí ela fazia uns risoles que falou que era gostoso, e eu falei, pô, vou lá ajudar, né? Aí fui lá, porque eu queria comer, na verdade. Aí ela pegou uma fritadeira da mãe dela e falou assim, Caio, vai lá, põe os risoles ali. E eu não lembro se foi nessa sequência, como é que foi direito. Aí ela falou, põe aí e faz pra gente. Só que eu pus os risoles, eu acho que eu não sei se eu coloquei de mais, de menos, se o óleo estava muito quente, não sei. Sei que pegou fogo, queimou a fritadeira, queimou tudo, fez um incêndio. Aí, sabe daqueles que você pega extintor lá no prédio, sai correndo, apaga. Foi muito divertido. Me desculpe aí se você tá vendo, foi mal ter quebrado a sua fritadeira, mas os risoles até que ficaram bons depois. Eu comecei a fazer um certo sucesso na internet a partir de 2006 com o meu blog, blog.com. Em 2006 o Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela, ele fez um link pra mim, o blog dele era muito acessado, e ele me linkou de uma piada que eu fiz e colocou lá, surrupiado descaradamente do blog. E aí
eu peguei, esse post que ele fez foi quando o meu blog teve pela primeira vez mais que 1000 acessos na internet por dia, né? E aí, desde que ele fez esse post, esses primeiros 1000 acessos, eu nunca mais tive menos de 1000 acessos. Meu blog já chegou a ter 80, 100 mil acessos por dia. Na época, em 2011, que foi 2008, que foi o auge dele. Então foi uma época muito legal, uma época de boom. E eu, como sempre, gosto de agradecer pro Rodrigo, porque a gente tem que lembrar de quem ajudou a gente quando a gente não era nada. E ele foi uma dessas pessoas, então valeu aí, gordinho. Meu pai e minha mãe sempre me deram uns tapinhas de vez em quando porque eu merecia, né? Eu era uma criança que fazia umas zoeiras assim nível hard pra idade. Então eu merecia tomar um sossega-leão de vez em quando. Mas só que eles nunca me proibiram de nada, nunca chegaram pra mim e falaram assim, ó, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Eu não era proibido, eu era segurado, mas não proibido. E aí uma vez eu decidi fazer um piercing na língua. E eu fiz um piercing na língua, fiquei com um piercing na língua uns 2, 3 anos, até o meu dentista falar que dava problema, que não sei o que. Aí eu tirei, limpei, fiz um monte de coisa lá e nunca mais usei o piercing na língua. Mas é só pra constar pra vocês que eu fiz o piercing na língua e achava mó divertido, quebrou quase todos os meus dentes que eu ficava mordendo e eu engolia todas as bolinhas. Não procurava depois. Talvez por isso, de nunca ter sido proibido a fazer nada, eu nunca usei nenhum tipo de droga na minha vida, nem drogas de cigarro, nem droga de não sei o que, nada, nem bebida alcoólica. Eu só comecei a beber, meus amigos estão aí de provas para comentar, a partir dos meus 19 anos. Antes dos meus 19 anos, eu achava a coisa mais legal do mundo ser um cara que não bebia. Então eu falava para as pessoas, eu não bebo, eu sou descolado porque eu não bebo, eu sou doidão naturalmente. E isso eu achava muito legal. Inclusive, se você for criança, eu recomendo, não beba, seja um cara com ideias naturais, sem álcool, porque, meu, na boa, não precisa. Hoje a gente já tem muita coisa pra rir e se divertir sem precisar dessas coisas. E hoje eu bebo socialmente, nunca pra ficar bêbado estragado, mas pela coisa do social mesmo. Mas cigarro, esse tipo de coisa, nunca na minha vida. Eu tenho uma aversão total a qualquer tipo de droga e não recomendo nunca que vocês nem experimentem, porque eu nunca experimentei nada e nunca me fez falta na vida, e muito pelo contrário, eu já vi muito amigo meu por causa dessas porcaria aí. Eu nunca gostei muito de estudar, sabe? Pra mim, escola era um lugar pra você ir pra se relacionar, discutir ideias, fazer amigo. Eu não queria muito saber da matemática, apesar de gostar bastante de física. Eu nunca gostei muito de estudar, entendeu? Nunca. Talvez por isso que eu tenha repetido a 5ª e a 7ª série. Não foi por burrice, foi porque eu queria fazer de novo. É verdade, eu não tô mentindo. A 7ª série eu tinha a opção de fazer a prova ou ficar jogando bola com meus amigos, porque eu tava no campeonatinho que tava tendo lá no colégio, no Magister. E eu falei, eu vou ficar no campeonatinho. E fiz mais um ano da 7ª série, conheci mais muita gente, porque eu gostava disso, de conhecer a minha sala, a sala do lado, a outra sala, todos os níveis da sala. Eu gostava de conhecer todo mundo, porque eu achava isso divertido. Eu acho que não sei se eu assistia aqueles filmes americanos daquelas pessoas que conheciam todo mundo, eu queria ser aquilo, não sei. Ou se é por traços de personalidade, não sei. Eu sei que eu gostava de conhecer todo mundo, ficar amigo de todo mundo. E quanto mais tempo eu passasse na escola, mais isso iria acontecer. Então eu adorava ir pra escola e ficar lá. Escola não, né? Colégio. Ir lá pro colégio e ficar lá com uns amigos e tal, eu gostava bastante. E depois que eu repeti a 7ª série, eu achei um livro na minha casa, que era o livro da biografia do Albert Einstein, que acabou se tornando o primeiro livro que eu li na minha vida completo. A gente é obrigado a ler diversos livros no colégio, mas eu só li o resumo para fazer a prova. Mas esse livro, a biografia do Albert Einstein, foi o primeiro que eu vi na minha vida, e eu descobri que ele repetiu a 5ª e a 7ª série também, e isso me deu um alívio moral. Eu falei, pô, se o Albert Einstein repetiu de ano, por que eu não ia poder repetir também? E por não ser um aluno lá muito legal, muito bom, eu surpreendi todo mundo na 7ª série quando o meu poema sobre amizade foi escolhido pela professora e pelo pessoal lá que estava coordenando o concurso para entrar num livro. Então, na 7ª série eu fiz um poema sobre amizade, que eu não lembro o poema, juro que não é vergonha, eu realmente não lembro, e ele foi escolhido entre todo mundo. Tinha uns alunos lá que eram os punk da redação, e eu era o magrelo bobo lá, e fiz o poema. O professor escolheu, depois veio lá, fiz tarde de autógrafo, assinei o livro, foi mó legal. Depois de um tempo, a professora de português virou minha puxa-saco por um tempo, infelizmente ela já morreu. Marisilda, nós aí no céu. E é isso aí, foi uma época muito divertida.
Fiz faculdade de engenharia na FEI também, não cheguei a me formar, mas é uma faculdade muito legal, fiquei anos lá, e só que com essa faculdade eu aprendi uma coisa que me ajudou muito depois para minha vida, que foi, eu aprendi a colar de uma maneira sensacional. Óbvio, faculdade de engenharia, as pessoas pensam em milhares de coisas mirabolantes e a cola não seria diferente. A gente tinha um acordo lá com a lojinha que vendia, que a gente levava a nossa cola, ela imprimia numa folha transparente fosca, então era uma folha transparente só com as letras, como se fosse aquela que apresenta em slide, e aí a gente colocava essa folha transparente fosca no meio da nossa prova. Quando o professor passava para olhar, ele não via a cola, por quê? Porque era transparente, fosca, parecia que ela estava no papel, não brilhava, então a gente imprimia com o mesmo tamanho de fonte da prova. Então como ela ficava lá em cima da folha, era transparente, era fosca, o professor não via, a gente conseguia colar tranquilamente e mesmo assim não dava certo porque era muito difícil a faculdade. Eu tenho um certo trauma em fritar linguiças na frigideira. Não é nada pessoal contra a linguiça ou a frigideira, mas é que uma vez a minha mãe estava fritando linguiça na frigideira na praia, a linguiça estourou, voou na mão dela assim, coitada, ficou cheia de bolha assim, mas muita bolha, um tempão, e isso é um trauma que eu tenho, fritar linguiças na frigideira. Durante toda a minha infância eu ia na casa da minha avó por parte de mãe praticamente todos os domingos para ficar brincando lá com os meus primos, e era nesses domingos que a minha avó fazia esfirra, pizza, nhoque, charuto. Era uma delícia comer tudo isso. Eu era uma criança meio frescurenta, por exemplo, o charuto eu tirava o rebolho e comia só o recheio. Hoje em dia eu acho delicioso tudo. Então, se você é criança e tiver alguma frescura aí pra comida, cara, não perca tempo da sua vida com frescura, coma tudo porque é tudo muito delicioso. Se você não gosta, aprenda a comer as coisas, aprenda a gostar, porque talvez você só falta aí um empurrãozinho pra gostar, entendeu? Não me decepcione. Em relação a instrumentos musicais, eu já aprendi a tocar guitarra um pouquinho, né? Bem pouco ainda, tô aprendendo, na verdade comprei a guitarra tem pouco tempo, mas eu toco um pouco de teclado, piano, acordeon, cavaquinho. Eu toco um pouco, bem pouco, mas assim, dá pra se divertir bastante. Então eu não sou um cara de instrumentos musicais, mas eu toco um pouquinho de cada. Eu já tive 8 carros ao longo de toda essa minha vida de motorista, desde 2002 que eu dirijo. E o meu primeiro carro foi o Corsa 1995 da minha mãe, que ela me deu em 2002. Então foi um carro muito divertido, que eu aprontei as mais altas coisas legais da minha vida. Foi onde eu aprendi a dirigir, foi onde eu aprendi a bater, e foi onde eu aprendi que você tem que andar na linha, você não pode ser um jovem louco a vida inteira. O maior ídolo da minha vida, tirando meu pai, obviamente, que é o cara que, é sensacional, é fora de série, é uma pessoa que, se vocês pudessem conhecer, vocês iam ver que é uma pessoa que parece que é um sobre-humano, ele é top mesmo, é herói. Tirando ele, é Ayrton Senna, com certeza, porque eu morei no Jardim Satélite, que é um bairro do lado do Autódromo de Interlagos, então eu vivia a corrida como ninguém, entendeu? Então era assim, dia de corrida, ia correndo lá pro autódromo, tinha os seguranças que eram todos amigos de todo mundo lá, das criançadas, que era eu e meus amigos. Aí a gente entrava lá, os seguranças deixavam a gente ficar olhando, subia nos ônibus que ficavam estacionados na frente do autódromo para assistir a corrida lá de cima do ônibus. Então os ônibus paravam enfileirados assim na frente do cartódromo, a gente subia e via, conseguia ver um pedaço da pista, era muito legal, cara, era muito divertido. Então o Ayrton Senna eu presenciei cada momento dele, e a primeira vez que eu vi meu pai chorar na minha vida, que foi muito marcante, eu nunca vou esquecer, foi quando o Ayrton Senna morreu. Então foi um momento que marcou muito na minha vida, e foi um grande cara, nunca vou esquecer dele, e por todas as benfeitorias que ele fez no país, foi uma das poucas pessoas que levou aí o nome do Brasil de uma maneira que ele merecia ser levado, entendeu? Eu e a Marcela, a gente fez um mochilão pra Europa em 2013, e aí a gente, cara, foi um mochilão bem na loucura, de um dia pro outro a gente decidiu. Eu peguei meu carro, eu vendi meu carro, peguei todo o dinheiro e falei, vamos gastar, vamos viajar, porque eu quero conhecer o mundo, eu não posso deixar esse sonho esperar, amanhã eu tento ganhar dinheiro de novo para comprar outro carro. Foi uma loucura, e aí eu falei, pera, vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer um mochilão, e foi assim que a gente fez. Compramos só as passagens, a gente chegou em Portugal, e aí em Portugal a gente foi decidir o que a gente ia fazer, como a gente ia para Espanha. Acabamos que pegamos um ônibus de 9 horas para Espanha, depois um avião até a Itália, depois, cara, a gente foi até Veneza, Milão, na Suíça, Alemanha, Londres,
França, Copenhague, a gente rodou a Europa inteira em 21 dias, foi muito divertido, eu com uma mala de 60 quilos nas costas, levando as minhas coisas e a da Marcela, e ela sempre ajudando também em tudo que era possível. Cara, foi uma viagem que é provavelmente a viagem mais legal que eu já fiz na minha vida, e que quando eu tiver a oportunidade eu vou fazer de novo, porque foi top 10. Quando eu era mais novo eu adorava pescar com meu pai, achava muito legal. Eu tinha um vizinho que era pescador que chamava Seu Arnaldo, eu não sei se ele ainda é vivo, mas ainda deve ser, porque aquele ali era impossível. E ele, o Seu Arnaldo, ele pescava muito, e aí ele era pescador mesmo, sabe, assim, de morar na praia e comer o peixe e tal. E aí ele falou, Novaes, que é o meu pai, falou, vamos lá na ponte pescar. 5 horas da manhã pra gente pegar uns peixe-espada. Eu falei, puta, peixe-espada na cabeça da criança, já vem você batendo com o peixe assim, ó. E aí eu falei, cara, que demais. E aí a gente foi, meu pai me acordou às 5 horas da manhã pra ir pescar. Foi uma coisa muito divertida, foi um passeio muito legal que eu nunca vou esquecer. E foi um dos momentos também da minha infância que eu achei muito legal. E pescar às 5 horas da manhã, que foi uma coisa muito atípica pra mim, que nunca tinha acordado cedo na vida, provavelmente. E foi muito legal, e naquele dia eu consegui pescar um saco de lixo que ele tava lá embaixo. Na hora que eu joguei a varinha, que era pesado pra caramba, assim, tava muito pesado pra trazer, porque o saco encheu de água, né? Aí o senhor Arnaldo falou, deve ser uma cobra, como é que é? Deve ser uma enguia, ele falou. Aí eu falei, puta, eu fiquei mais animado ainda, caramba, eu peguei uma enguia, e na hora que subiu era um saco de lixo. Foi uma decepção, mas o senhor Arnaldo pegou uns peixe-espada lá pra gente comer e foi muito bom. A mulher do Arnaldinho, cara, o filho do Sr. Arnaldo, fritou esses peixes, espada, a gente comeu e foi top, foi muito gostoso. Eu já fui assaltado algumas vezes na minha vida, só que a pior delas foi quando me roubaram um carro, na época eu tinha um Renault Clio, o cara bateu com a arma assim no vidro, eu abri o vidro, né, porque eu não sou trouxa, meu carro não era blindado, e aí ele falou, passa o carro, não sei o que, e aí mas nisso ele apontou, encostou a arma na minha cabeça assim, empurrando a minha cabeça, e na hora me veio 1000 pensamentos na cabeça, mas ainda bem que eu não reagi, não fiz nada. Ele roubou o carro e a polícia prendeu ele 2 ou 3 dias depois. Eu já quebrei esse meu dente aqui, ó, mais ou menos umas 10 vezes. Eu quebrei a primeira vez ele quando era criança, obviamente, né, criança louca pra caramba. Então eu tava jogando bola com um amigo, com o Douglas, que a gente chamava ele de Chu, era o apelido dele lá na rua. Aí tava eu, acho que o Rodriguinho, o Douglas lá jogando bola. Aí o Douglas caiu, né, ele fez uma entrada, acho, mesma coisa, ele caiu. E eu caí por cima dele, só que eu caí com a boca aberta em cima da cabeça dele. Eu cravei meu dente na cabeça dele e aí meu dente quebrou. E desde esse dia ele quebrava com uma certa frequência, porque eu era meio atormentado, né? Então já tomei soco, não de briga, mas sem querer assim, de brincando de lutinha, quebrei o dente, escovando os dentes, batendo na prancha de surf. Meu, já quebrei dente de todas as maneiras possíveis, até na sala de aula já quebrei meu dente. Então ele não tinha uma certa aderência boa nesse negócio, mas acho que evoluiu um pouco a odontologia, ou só eu troquei de dentista, já faz uns 5, 6 anos que eu não quebro e tá maravilha agora. Eu sempre joguei bola, mas nunca fui um cara muito bom, entendeu? Então o que eu fazia? Minha tática era catar no gol, porque aí quando você é goleiro, meu amigo, você não fica na reserva nunca, porque ninguém quer catar no gol, todo mundo quer ser o Neymar, ninguém quer ser o... Se bem que o Rogério Ceni hoje em dia a galera quer ser, né? Se bem que eu sou santista, tá? Apesar de eu odiar futebol, então eu sou santista. Qual a escalação do Santos? Não tenho a mínima ideia, entendeu? Eu sou da época do Robinho e Diego, 2003, 2004, e que inclusive foi uma época que eu levei uma bandeira, uma faixa gigantesca na final da Libertadores, lá no Morumbi, escrito assim, não tem pra ninguém, Galvão, não tem pra ninguém não, Santos campeão. Não foi o Galvão que narrou aquela partida, foi o Kleber Machado, se eu não me engano. E isso foi uma das maiores decepções da minha vida, porque eu gastei todo o meu dinheiro pra fazer aquela placa. Fui sozinho no estádio, porque nenhum amigo meu era santista. E eu nunca mais gostei de futebol desde essa época. Não foi só por isso, é porque eu acho que tem coisas melhores pra gente se preocupar. Eu já ganhei torneio de dama algumas vezes, olha só, eu não sou um ótimo jogador de dama, mas tinha alguns torneios no meu condomínio que era organizado e tinha bastante gente, eu ganhava, não sei como, não sei porquê, mas eu ganhava e achava muito divertido isso. Inclusive desafio você numa dama online. Meu primeiro emprego foi como digitador para um corretor que era lá do meu condomínio, eu esqueci o nome dele, deixa eu ver se eu lembro, não vou lembrar, e ele me mandava os contratos, né, por folha, e aí eram os contratos, cara, de
3, 4, 5, 10 páginas e eu tinha que digitar todos. Ele me pagava R$100 por contrato, só que eu não digitava tão rápido quanto eu digito hoje, porque naquela época não tinha tantos negócios de mensagem como MSN, acho que só tinha o ICQ naquela época e não era tão frequente assim, então a gente não tinha digitação tão boa quanto a gente tem hoje. Mas eu me virava bem, ganhava uns trocados aí, foi o primeiro trocado que eu ganhei na minha vida. Muito obrigado aí ao corretor, que eu não tô lembrando o nome agora, mas você sabe quem é. Eu coleciono corujas e simplesmente amo coruja, eu acho ela o animal mais top do mundo. Se eu pudesse eu teria uma coruja, mas eu não tenho porque eu acho que elas ficam muito mais bonitinhas voando por aí e livres do que aqui na minha casa. Então eu acho coruja maravilhosa, um bichinho sensacional e nunca faça mal para uma coruja na minha frente, porque senão você vai conhecer um bloguinho que você não conhece. Quando eu era criança, eu curtia muito andar em telhados. Então a minha graça era, meu pai, sei lá, foi fazer alguma coisa e minha mãe outra coisa que não tô me vendo. Eu subia o muro, subia no telhado e ficava pulando de telhado em telhado nas casas. Eu adorava, o telhado pra mim era meu segundo lar. Eu tinha coisas que eu guardava no telhado, por exemplo, bolinha de não sei o que, pipa, não sei o que. Eu tinha lá meu depósitozinho nos telhados, então telhado sempre foi a minha praia, sempre gostei de andar bem por cima. Hoje em dia se eu subir, não sei se eu desço não. Minha mãe me obrigava quando eu era criança a tomar uma coisa chamada emulsão de Scott. É um óleo de fígado de bacalhau ou algo assim, não lembro, mas ela falava que deixava forte, que eu ia ficar igual o He-Man e blá blá blá. Eu tomava, se eu fiquei forte eu não sei, mas gordo, se engordava, funcionou, mãe. Valeu. Eu já comi 24 pedaços de pizza num rodízio. Esse foi o meu recorde absoluto. E detalhe, se não falar gordo come. Não, eu tinha 68 quilos naquela época. Hoje eu peso 117. Quando eu era criança, eu gostava mais de gato que de cachorro. Por quê? Porque 2 cachorros já me morderam lá na rua quando eu era criança, então era meio, eu não gostava muito, sabe? Eu tinha um pouco de receio deles, porque eu andava, do nada eles corriam atrás de mim, eu era criança, eu não sabia que não podia correr, saía correndo. Eles vinham e abocanhavam meu calcanhar. E os gatos não, eu ia com o pratinho de leite, eles ficavam meu amigo por uma semana. Então eu acabei que gostava mais de gato do que de cachorro quando eu era criança, mas sempre gostei de tudo que é tipo de animal, inclusive os passarinhos eu acho belos e maravilhosos, por isso que eu tinha 2 periquitos que morreram porque periquito vive pouco. Quando eu era pequeno eu gostava de comer tatu-bola. Sabe aqueles tatu-bola de jardim, pequenininho assim? Que você bate neles e vira uma bolinha? Então eu batia neles, virava uma bolinha, aí eu colocava aqui no dente e comia. Eu não lembro qual era o gosto dele, mas eu lembro até hoje da sensação deles explodindo. E era uma coisa divertidíssima. Hoje eu tenho dó, eu olho eles, eu ajudo, sabe? Ajuda, quando você vê o tatu-bola assim andando pelo jardim, assim, você vê onde as pessoas vão pisar, aí eu fico com dó, pego ele, coloco ele lá na grama e penso assim, putz, isso é pelaquela sua família que eu comi, entendeu? Então, eu tô fazendo o bem pro tatu-bola hoje porque eu comi muitos, mas muitos quando eu era pequeno. E deve fazer bem pra saúde, viu? Porque eu tô saudável aqui. Eu usei aparelho nos dentes por muitos anos, coisas assim de quase 10 anos da minha vida, 15 anos da minha vida eu tenho usado aparelho. Por quê? Porque o dentista colocava o aparelho e eu tirava. Eu aprendi a tirar todo o aparelho com alicate. Então, ele colocava, eu ia lá, tirava a banda, tirava outra banda, aí puxava o fiozinho e depois eu ia tirando pecinha por pecinha dos meus dentes. Porque eu tava na adolescência, meu amigo. Não queria ficar com aquela boca metálica com todo mundo me zoando e tipo, sabe, não era como é hoje. Hoje não, hoje você pode ser descolado, tem elastiquinhos de cores diferentes, de formas diferentes, tem uma porrada de coisa pra você fazer. Naquela época não, você era massacrado por ter aparelho na boca. Então eu aprendi a tirar todos os alicates e eu vivi nesses épocas assim, o dentista colocava, eu tirava, ele colocava, eu tirava. E a gente foi nessa sequência durante todos esses anos. Eu tenho um tio que chama Bel, e esse tio sempre que ele ia arrumar um computador lá na minha casa, ele levava uma maleta dessas de empresário, cheia de disquete, coisas para configurar o computador, e eu achava aquilo simplesmente o máximo. Eu vi o Bel com aquilo, eu falava, cara, meu sonho é ser isso, porra, empresário que arruma os computadores e tal, e achava aquilo demais. Aí uma vez meu pai me deu uma mala dele, que meu pai, ele era executivo, né, de uma empresa, ele trabalhava como gerente de vendas de uma empresa chamada Ecolab, que foi uma empresa que praticamente formou o caráter da minha vida, porque
vi a vida, meu pai trabalhou quase 40 anos, sei lá, mais que isso nessa empresa, então eu vivi a vida inteira Ecolab, 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 e aí quando ele me deu uma mala de empresário, eu falei, putz, eu sou empresário, aí eu colocava disquete, CD de instalação, caderno, caneta, tudo que você imaginar nessa mala, e ia pra lá e pra cá com ela, achava o máximo, me sentia um empresário mesmo, isso com, sei lá, uns 7 anos, de 7 a 10 anos, eu não lembro ao certo, mas era muito divertido. Eu amo plantas, simplesmente adoro plantas, eu odeio ver alguém fazendo mal para uma planta. Não sei porquê, tem gente que gosta de coisas, eu gosto de planta, entendeu? Eu tenho um cacto que eu adoro, sempre que ele tá doente eu fico puto, vou lá, compro vitamina, coloco na terra dele para ele ficar bem. E quando a minha mãe faleceu, eu fui lá pra praia, falei, putz, vamos ver aqui o que eu posso pegar para levar lá em casa, para ficar lembrando dela, tirando os quadros que ela pintou, essas coisas. E aí eu peguei uma plantinha que estava morta praticamente, ela estava amarela, era só uma folha. E aí ela cresceu pra caramba, essa planta, porque eu peguei só era terra mesmo, de areia de praia. Aí eu comprei um adubo, adubei ela, coloquei as pílulas de vitamina, coloquei um monte de coisa. Ela cresceu e ficou gigantesca, eu vou mostrar pra vocês. Ela era só uma folhinha desse tamanho aqui. Olha como ela ficou. Essa aqui é a planta, olha só que linda que ela ficou. E ela já tá há 6 anos comigo. E ela era só uma folhinha, muito pequena, mais ou menos do tamanho, nem tem uma aqui tão pequena para eu mostrar para vocês. E ela cresceu e ficou gigantesca e eu cuido dela com muito carinho. E eu cuido dela como uma filha, porque ela é menina, tá bom? Quando eu era pequeno, eu provavelmente fui a última geração, eu e todo mundo que está assistindo da minha idade, aí das voltas dos 30 anos, que viveu a parte mais legal de ir pra praia do mundo. Pelo menos eu, meu pai, o meu vizinho e todos os vizinhos levavam os filhos no porta-mala aberto até a praia. Era muito legal, era muito divertido. Meu pai abria o porta-mala, eu subia no porta-mala, a gente ficava com as coisas de surf no porta-mala e, é surreal dizer isso hoje, né? Meu pai jamais faria isso hoje, mas na época era uma coisa muito comum e não tinha esse pudor que tinha hoje. Pô, os Mamonas Assassinos existiam, imagina eles hoje, entendeu? E era muito legal, cara, eu ia pra praia no porta-mala, voltava, eu não tinha pudor de ficar me sujando lá, porque eu voltava no porta-mala, não ia sujar o carro dele. Então era muito legal e ir pra praia nos porta-malas certamente formou o meu caráter, porque foi muito legal, muito divertido. Eu já operei os olhos 2 vezes por causa da miopia, uma vez em 2006 e a última vez agora em 2013 ou 2014, não, acho que foi ano passado, em 2014, em abril. Eu operei os olhos 2 vezes, por quê? Porque eu acho que é a coisa mais legal do mundo, simplesmente você operar o olho, não só por você enxergar, eu digo a cirurgia em si. Se você um dia tiver a oportunidade de operar o olho e tiver com medo, não faça isso. Manda pra mim porque eu quero, porque é muito legal. Sem brincadeira, você fica olhando assim, você vê, cara, eu não sei explicar, não dói, você não sente nada, é super rápido e foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida, que é operar o olho. Tanto que quando eu fui operar a segunda eu tava super feliz, e se eu tiver que operar a terceira ou mais 40 vezes, eu vou mega feliz de novo, porque é muito divertido. E muito obrigado aí pra iClinic lá do doutor, não lembro o nome dele, Walter alguma coisa, valeu. E pra finalizar, acho que eu tô até passando acho que eu tô fazendo 61 coisas, pra finalizar os meus pratos prediletos, já que aqui é um canal de culinária, Caião, falou muito da tua vida, não tá falando de culinária. Pratos prediletos são berinjela milanesa, em segundo lugar. Berinjela milanesa eu amo, você pode não gostar, achar que eu estou exagerando, mas eu amo isso. Eu comeria um balde de berinjela milanesa por dia. E o primeiro, vocês não vão acreditar mais ainda, mas é alcachofra recheada com uma farofa de ovos e bacon que a minha mãe fazia. Cara, essa alcachofra, joga aí no Google, alcachofra, farofa, ovos e bacon, cara. Ai, é muito gostoso e é o meu prato predileto, melhor que todos os outros que eu já comi no mundo. E é isso aí. Valeu, acabamos então essas nossas 60 coisas, na verdade que 61 coisas, não sei, sobre mim. E é isso aí, se inscrevam no meu canal, por favor, continuem crescendo, já somos mais de 1.008.000 pessoas. Então, 1 milhão de pessoas que se inscreveram pra me ver, cara, isso é uma coisa muito legal, tipo, pra ver minhas receitas, sabe? Gostam do que eu tô fazendo, gostam do que eu ensino. Isso, eu não tenho sentimentos, eu não tenho palavras pra agradecer, isso é uma coisa
fora de série, fora do normal. Então clica aí no botãozinho aí do lado, na verdade tá desse lado aqui, ó. Clica e se inscreve no canal se você não for inscrito. Avisa sua mãe, seu pai, seus amigos, o cara do cachorro, sei lá, qualquer um. Se você estiver na escola, colégio, fala pra todo mundo lá. Fala assim, ó, o blog falou, meu, pra vocês entrar no canal dele. O cara ensina uns negócios legais. E é isso aí. Curte esse vídeo, beleza? Porque quando você curte, você ajuda a divulgar, entendeu? Você não é só um número pra mim, você é uma pessoa. Quando eu vejo lá que tem um curtir, eu falo, porra, mais uma pessoa gostou de mim, entendeu? Então, faça valer essa sua caracterização de pessoa e me ajuda a gostando do vídeo, porque isso, além de ajudar, você ajuda a eu ver que você tá gostando do meu trabalho, e isso é muito gratificante pra mim, beleza? Um grande abração pra todo mundo e eu fui!